Olá, querida, querido, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica, dia especial, dia do nosso amanhecer da Consciência Hebraica, no episódio de número 34, em 24 de fevereiro de 2021. Eu dou as boas-vindas a você. E se você pegou esse vídeo aleatoriamente, tem a nossa playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica no nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica. Lá você vai encontrar todo esse curso, vai poder assistir os capítulos anteriores. Esse curso, ele vê a origem de todas as coisas, né? A cosmogonia, gonia é a origem, o cosmos, a beleza, a harmonia de todas as coisas desde a sua origem, e a teleologia, ou seja, é o estudo daquilo que é a finalidade, os fins últimos da realidade. A consciência hebraica, os textos que vão de Gênesis a Apocalipse, têm essa capacidade de sugerir ao nosso interior, de nos dar a intuição, de dar a nós uma clareza acerca da nossa condição atual, de onde viemos, o que fazemos aqui, quais são os propósitos, a finalidade da nossa existência. Homens como Jesus, Moisés, os profetas, Abraão, todos viveram com uma perspectiva profunda. Evidentemente, tudo que se refere ao eterno e ao infinito é indescritível e não pode ser completamente pontuado, né? Nós não trabalhamos com certezas absolutas no sentido descritivo. Não é essa a proposta. Mas o que nós tratamos? De uma vivência interior, onde pela harmonia, pelo conjunto de toda a obra e também por um ponto fundamental, nós, discípulos de Jesus, compreendemos que Ele está vivo e que há uma possibilidade de nós sentirmos a Sua presença, sentirmos a Sua intuição, sentirmos a Sua harmonia, chamada em hebraico Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito pleno, o Espírito Santo, o Espírito em plenitude. Então nós intuímos, sentimos, intelectualizamos, percebemos, né, em todas as nossas dimensões essa presença, e isso dá sentido, dá ânimo, dá possibilidade à vida. Então é maravilhoso, todos aqueles que têm essa experiência vivem de uma maneira diferente, de uma maneira muito interessante para o seu desenvolvimento pessoal. Então, vamos ao nosso trabalho, que é o Amanhecer da Consciência Hebraica, nos ventos da consciência. A gente sempre dá uma introdução, né, porque consciência das 4 faculdades, a faculdade humana essencial é a mais importante, nela está a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Então, a consciência é um destaque que origina todas as coisas. O hebraico para nós equivale ao universal e o judaico ao local. Então, consciência hebraica para nós é a consciência espiritual de todos os povos que se revelou em Israel. Jesus agrega, sim, Jesus foi muito apresentado pelo helenismo, nós queremos voltar a ver Jesus numa perspectiva hebraica. Buscamos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, você vai pegar o início de tudo, isso vai te dar uma boa perspectiva para uma excelente viagem. Você pode pegar o nosso jato cósmico para fazer essa navegação. Nós estamos assim estudando, nós vimos aí nos episódios anteriores uma grande síntese, desde Adão até 1948, com a criação do Estado de Israel, e vimos também o conceito de arbítrio, autoria, coautoria humana, a realização cósmica, refletindo o sentido do destino, predestinação, profecia, né? Abarcando o paradoxo tempo atemporal, assuntos bem interessantes, profundos. E agora nós entraremos no capítulo 4 de Gênesis e iniciaremos a grande jornada evolutiva da natureza humana rumo ao seu maior potencial, né? É o que nós compreenderemos no episódio de hoje.
Então nós já tínhamos visto aqui, na passagem do capítulo 4, nós já tínhamos visto a história de Abel e Caim, tínhamos visto as ofertas que foram trazidas, no caso Abel trazendo os primogênitos das ovelhas, Caim trazendo do fruto da terra. E aí tínhamos feito algumas reflexões, né? O princípio espiritual que a humanidade tem, e também uma coisa interessante, né? Que havia um princípio para essa relação do homem com o sagrado. Aqui começa uma grande reflexão. Aqui começa um parênteses na nossa chamada, na nossa vida interior, no nosso processo espiritual. O homem tem impulso de espiritualidade, mas é necessário que ele compreenda o seu Criador, né? Que ele tenha informações sobre o seu Criador e que ele se adeque àquilo que é a proposta do Criador, não o contrário, né? Não é como a ciência muitas vezes propõe, que nós criamos um Deus e inventamos ele da nossa cabeça, né? Essa é uma visão que algumas pessoas têm, né, que compartilham o ateísmo, o niilismo talvez, mas a divindade ela é anterior ao fato da existência humana, e ela é a essência infinita, ela se manifesta em tudo e em todas as coisas, ela é que realizou todas as coisas, tudo vem do ser infinito dela, seja o mineral, seja o vegetal, seja o animal, ou o animal hominal, que somos nós, que alcançamos a frequência mais elevada do cosmos, da criação, que é o ser dela. Por isso temos intuição dela. E à medida que a nossa espécie foi evoluindo, essa intuição foi ficando mais clara, e nós então podemos receber aquilo que ela tem como proposta para a vida humana. E esta síntese maior, mais elaborada, de maneira mais profunda, está manifesta nos escritos de Gênesis a Apocalipse. Todas as escrituras humanas produzidas, que tratam de espiritualidade, têm a sua validade, têm o seu princípio, foram em grande maneira inspiradas por essa divindade infinita. Mas aonde os filtros foram mais cristalinos, aonde esta verdade se consolidou de uma maneira mais impressionante, foi na história da cultura hebraica, da consciência hebraica. Isso é um fato que acontece na cultura humana. Como nós já falamos, tem sabedoria em vários povos, mas a filosofia só aconteceu na Grécia. Tem música em todo o gênero humano, mas a música clássica, ela só aconteceu na Europa. Por que isso? Elementos culturais, sociais, genéticos, geográficos e uma série complexa de elementos levaram a isso. Da mesma maneira, em Israel houve essa possibilidade incrível de nós termos uma intuição mais cristalina da divindade, podemos intuir o seu propósito. Então, aqui em Abel e Caim, o que você tem? Alguém que quer oferecer espiritualmente, há um princípio em Caim espiritual, porque senão ele não levaria a sua oferta, só que ele quer oferecer à sua maneira. Por isso que no texto aqui nós damos o alerta, né? A moda humana e a moda divina. Então, se nós estamos em busca da espiritualidade, não deve ser do nosso jeito, né? Tem que ser do jeito de Deus, do jeito da divindade, né? Nós precisamos nos curvar a ela, nós precisamos ouvir dela, nós precisamos aprender dela. Porque, na verdade, ela nos ama, ela quer a nossa realização, ela quer o nosso maior desenvolvimento, né? Então nós precisamos ouvir quais os caminhos da existência que nos vão levar a essa realização. E é o que aconteceu aqui logo nessa história inaugural, né? Então, o Caim acaba oferecendo a oferta do jeito que ele quer oferecer, né?
e acaba oferecendo de uma maneira particular. E o que acontece? A resposta, ela vem também de uma forma particular. Então, há uma resposta para a oferta de Abel e para a oferta de Caim não há uma resposta. Por quê? Como nós já falamos, não está escrito propriamente no texto, mas você intui na escrita a seguir, que nós vamos ler, que havia algo que tinha sido determinado. E por que o Caim quis oferecer algo que era diferente? Você fala, mas o Caim trabalhava com coisas da terra, né? Ora, mas ele não podia trocar com o seu irmão, ele não podia pegar dos elementos da terra e trocar por uma ovelha, por um cordeiro, por algo que ele pudesse levar em sacrifício ao sagrado, né? Mas por que a atividade do meu irmão serve e a minha não? Bom, aí começa a natureza humana, né? Aí começa a nossa possibilidade de arbítrio e as nossas escolhas. Então, o nosso último tópico aqui, é o primeiro de todos os mandamentos, que é ouvir, né? Ouve, ó Israel, e depois vem os mandamentos. Se você não estiver disposto a ouvir, se você não estiver disposto a obedecer, se você quer colocar as coisas à sua moda, à sua maneira, precisa ser do seu jeito, que a divindade se curve a você, aí, né, vai acontecer o que aconteceu aí, porque a divindade ela tem a clareza do que precisa ser feito, né? E nossa visão é turva, então ela não pode se curvar a nós, não por uma questão de prepotência ou orgulho, mas por uma questão funcional, porque como que vamos realizar algo sem direção, sem sentido? Como que ela vai entrar em harmonia com isso, né? Então aqui nós alertamos a você, né, que você estude as escrituras. Mas eu não concordo com o que você coloca, etc. Ok, você pegue as escrituras, se coloque diante da divindade, né, peça a ela sabedoria, peça a ela inteligência, peça a ela discernimento, e obedeça o que você compreender que está ali, que você compreender que foi revelado a você, né? Mas receba como algo vindo dela para que você faça, não que você quer fazer do jeito que você quer viver. Você quer fazer as coisas todas da tua maneira, do teu jeito, né? E vai acontecer que provavelmente na maioria delas você vai quebrar a cara, né? Tua vida não vai funcionar direito, você não vai ter evolução pessoal, você não vai ter maturidade, você vai criar um mundo paralelo e vai ter problemas com isso, né? Então, fica aí o destaque, né, para que você possa ouvir. Continuando o texto, o que você vai ver aqui, né? Nós estamos vendo as grandes lições sobre a vida aí no processo de eugenia para a formação do Messias, né? Algo que eu deveria ter destacado bem no início. O que nós estamos fazendo? Estudando a eugenia crística, né? Ou seja, o alinhamento genético, os indivíduos que formaram a base genética para a formação de Jesus. E a vida desses homens é cercada de sabedoria, de como nós nos aproximamos mais da divindade e também como nós nos afastamos dela. Você vai ver que a qualidade crística e anticrística esteve presente na genética de Jesus, na história humana, né? E ela também está dentro de nós. Então, num certo sentido, se nós formos olhar aqui no nosso gráfico do homem, por exemplo, não. Olha aqui, se você olhar este gráfico, o que você vai perceber? Que Abel e Caim podem estar dentro de você, né? Nós estamos estudando como personagens fora de nós, né? Como dois homens que se relacionaram. Mas se você for ver aqui o final da história, o que você vai observar? Que há um princípio Abel dentro de você aqui na tua qualidade crística.
que é de ouvir, que é de obedecer. E há um princípio Caim na tua natureza anticrística. Então, Abel e Caim vivem também como princípios arquetípicos, né? Ou seja, como moldes inaugurais dentro de nós, dentro da nossa vida. E sempre o Abel está disposto a ouvir o seu Criador e a obedecê-lo. Mas o Caim quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua maneira, mesmo em relação à espiritualidade. Tá? A pessoa é cabeça dura, ela quer que seja do jeito que ela entende as coisas, tem que ser da maneira como ela acha que tem que ser. E isso não dá certo, né? E aí vai gerar sofrimento para você, vai gerar desarmonia, vai gerar insatisfação. Você pode, ao final, ficar decepcionado com o sagrado. Então, o Abel e o Caim podem ser vistos também como um princípio interior, onde você vai ver lá o princípio dentro de você ver um Abel e dentro de você ver um Caim. E nós estamos então fazendo esse caminho. Olha o que acontece no verso 5, né? E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha, você tem um princípio bastante interessante aqui, né? Ira e uma espécie de depressão. Você percebe? Olha, irou-se, né, fortemente e descaiu-lhe o semblante, ele ficou triste. Né? Há alguns estudos em depressão na área de psicologia que atribuem como uma das causas a ira contida, ou seja, uma impossibilidade de reação, né? Acontecem coisas que você não tem como reagir, você se ira e você engole aquela ira, você fica com aquilo dentro de você e se deprime, né? Cria uma depressão no teu vale, você se afunda e permanece inativo, porque a depressão paralisa a pessoa, né? Então você tem o primeiro caso de depressão da história aqui, causada pela ira. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o que é interessante é que o Senhor vai em direção a Caim. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então, olha, uma grande estratégia, né, que psicólogos usam e que sábios, de um modo geral, usam, os filósofos, perguntas, boas perguntas. Né? Você se desafiar em perguntas, perguntar a você mesmo o que anda acontecendo comigo. Se alguma coisa está dando muito errado na minha saúde, na minha vida emocional, na minha vida física, nos meus negócios, na minha família, na minha espiritualidade, nos meus amigos, ora, então deixa eu fazer um checklist, deixa eu fazer uma lista. Será que tem alguma coisa que está mal, que eu não estou fazendo bem, que está inapropriado, que não está ético, que não está elevado, né? É uma reflexão. Então, o Senhor vai fazer exatamente isso, vai fazer perguntas a Caim. E ele pergunta: ora, por que você está irado? Qual que é a origem da tua ira? E por que você está deprimido? Por que você ficou tão triste? E agora vem a resposta. Né? Olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha, então já temos dicas que foram dadas aqui, né? Se fizeres bem. Então é por essa palavra que nós intuímos que havia uma instrução de como fazer. Não está na Bíblia, não está no texto que Deus tivesse pedido um sacrifício animal, mas por esse texto agora, posterior, nós vemos que há uma dica aí. Se fizeres bem, ou seja, eu aceitei a oferta do teu irmão, não por causa do teu irmão, mas porque ela estava correta. Se você mudar a tua oferta, eu vou te aceitar, eu vou me alegrar com você, eu quero me alegrar com você. Eu quero ter alegria em você. Mas você precisa fazer aquilo que vai ser bom para você.
ofertar a Deus, né? E agora nós entramos no sentido mais profundo da oferta. A oferta, ela não é algo para beneficiar o Criador, né? A oferta ao Criador é para que nós desenvolvamos dentro de nós algo que vai nos ligar ao Criador e que será fonte de vida e vida eterna para o nosso interior. Então, na verdade, quem é o beneficiário da oferta? É Deus. Não? Ora, Deus não precisa de ofertas, Ele tem tudo, como tem salmos onde ele fala isso: meus são todos os animais do campo, eu criei a realidade, eu criei o universo, eu criei tudo, para que eu ia querer que você me oferecesse um animal? Se eu criei todos os animais, se eu criei tudo, se eu criei todas as coisas, a oferta não é para Deus. Ah, mas a gente tem que oferecer a Deus, sim, porque na verdade nós, ao fazermos, ao nos dobrarmos, ao buscarmos, ao estarmos ligados ao nosso Criador, então isso vai refletir no tipo de formação que nós teremos, né? A formação que está dentro de nós. Então, reflete no nosso próprio interior. Então, o beneficiário maior da oferta sou eu, é o ser humano, né? Por isso que nós ofertamos, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria edificação. Então, você vê o texto aí, olha. Se você fizer bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, olha, você está com a possibilidade de pecos, né? A palavra pecado, ela vem de pé torto, né? Ou seja, o homem tem um caminho evolutivo para trilhar. Ele vai sair de um estado evolutivo e vai chegar a um estado evolutivo maravilhoso, rumo ao infinito. Mas se o seu pé estiver na direção correta, se o teu pé estiver torto, você vai fazer um outro caminho. E nesse caminho não dá na vida, dá na morte. E o Criador quer que você viva. Então tudo que é colocado nesses textos é para que você viva, para que você alcance desenvolvimento. Mas se você não fizer bem, olha, o pecado, ou seja, o desvio, vai estar na porta. E por que é dito a palavra porta, né? Tudo isso vai ser usado por Jesus lá na frente: porta, caminho, né? A porta separa uma dimensão de outra. E de qual dimensão nós estamos tratando aqui? Você tem duas possibilidades: você saiba ou não, queira ou não, goste ou não, participe ou não, né? Mas você está incluído nisso de uma maneira ou de outra. Uma porta é a porta que leva à vida, e outra porta leva ao tempo, leva à morte, leva à segunda morte, que é a morte espiritual. Então, já desde a origem aqui de Abel, está sendo dito: olha, ouça o teu Criador, obedeça a Ele, porque Ele é a tua vida. Na verdade, ao fazer isso, você estará se beneficiando, você não vai beneficiar o Criador, Ele já é o próprio bem. Ele não precisa de nada, ele já tem todo o benefício. Tudo que ele faz é para distribuir o amor dele para você. Mas você tem um arbítrio, ele não poderia criar robôs, pedras, vegetais e animais que são dirigidos pelas leis dele, do instinto, as leis mecânicas do universo. Não, ele queria um ser criativo, que fosse livre, que tivesse uma certa faixa de liberdade e pudesse fazer as escolhas. Que escolhas você está fazendo? Que estilo de vida você tem? Qual é a agenda? O que o teu tempo, como ele está sendo ocupado? Para qual é o teu sentido de vida? Para onde você vai se realizar? Como você pretende realizar a tua vida? Então tudo isso aqui está sendo alertado, olha, bem no início da Bíblia: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então, assim, voltamos ao nosso gráfico, né? Olha aqui, veja o gráfico de novo. Aqui tem o princípio Abel e Caim. Então, você tem aqui, ó, o pecus está dentro de você, o pecado está dentro de você, não está fora. Ele se harmoniza com coisas fora, mas ele é um princípio no teu interior.
Mas também o princípio Abel está dentro de você. E a tua consciência é que pode ouvir a voz do Criador ou a voz do abismo. E ela vai decidir os atos do teu ser. Se você optar por tempo, você ficará preso no tempo, né? Nós temos o nosso outro gráfico que mostra muito bem aqui. Olha aqui, ó. Neste gráfico você tem uma noção boa do tempo. Olha lá, você está aqui. Aqui, ó, nessa região abissal, está o finito, está a morte. Né? O finito e a morte vão te levar ao tempo. Se você aqui escolher esta natureza, a natureza anticrística, você vai entrar pela porta da morte, do finito. Mas você pode atravessar o Rio Jordão. Olha aqui a travessia do Jordão. Aqui também é uma porta. E você pode ir para o atemporal, para o infinito. Por que que o Criador te leva a ofertar? Por que que Ele te leva a fazer oferta? Porque Ele quer que a tua consciência se alinhe com o crístico e que você transcenda para o atemporal, para a qualidade divina. Então o princípio está dentro de você. Agora você tem a liberdade, a autonomia para fazer escolhas. Então o princípio Abel e o princípio Caim, o arquétipo Abel e o arquétipo Caim, eles estão na tua natureza. O que que você está decidindo? Você está fortalecendo quem? Você está se tornando filho de Abel ou filho de Caim? Não? Essa é a reflexão que nós temos aqui no texto. Olha, volte para o texto e veja, né, o que o texto nos sugere. O seu desejo será sobre ti, mas deves dominar. A ira como princípio de depressão são as nossas reflexões, o estímulo à reflexão profunda de si quando nada vai bem, ó, o famoso checklist. A certeza do amor, a compaixão e misericórdia divina. Você vê como o Senhor vai atrás de Caim, ou seja, vai falar com ele, vai apelar para ele. Jesus lá na frente vai revelar isso. Ele diz assim: Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ora, mas não é o homem que está buscando a divindade? Não, a divindade está te buscando. Ela te persegue, ela vai atrás de você, ela traz pessoas para te falar, ela traz programas de rádio, de televisão, ela traz outdoor no ônibus, outdoor na rua para você ver, ela te dá um livro, ela quer falar com você. Agora, você precisa estar disposto a ouvir, né? Ouve, ó Israel. Esse é o princípio. Então, o amor de Deus está te cercando, está te buscando, mas você precisa se posicionar. Olha a porta como símbolo de mudança dimensional, ou crístico ou anticrístico. Você que está escolhendo. O ser humano, em seu arbítrio, roda a chave da vida, ou a chave da morte. Né? E o texto continua. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Bom, eu tenho duas possibilidades, né? Caim tinha duas possibilidades. O Senhor aceitou o sacrifício do Abel e não aceitou o meu. Certo. Aí o Senhor quer que eu mude, né? Tudo bem. Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é matar a concorrência, né? Eu posso eliminar a oferta do Abel. Eu elimino o Abel. Aí só fica a minha oferta. Eu só tenho que me aceitar. Né? Então, ao invés de Caim mudar, ele preferiu matar o irmão. Só que ao matar o irmão, nós podemos olhar o Abel e o Caim de fora, que é uma pessoa matando a outra, mas você pode olhar Abel e Caim
como um princípio dentro de você. Então, o que acontece? A tua natureza anticrística vence a tua natureza crística. O Abel mata o Caim, né? Aí, ó, é que as letras aqui estão trocadas, mas o C aqui é de crístico e o A é de anticrístico. Aqui está o Caim e aqui está o Abel. Deu exatamente o A e o C, né? Só que trocados, ó. Olha que interessante. E aqui, ou seja, o Caim está matando o Abel. A qualidade anticrística vencendo a crística, né? E na vida externa, como foi colocado, o Caim matou Abel. Ele não decidiu mudar, ele decidiu permanecer. Então aqui fica a reflexão para nós vermos o que aconteceu. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha, as nossas reflexões, né? Antes eliminar o que é correto do que mudar, né? Então eu acabo me levantando contra aquilo que é correto e me afirmo na minha bestialidade, né? Na minha falsa verdade. Nós vemos aí, ó, homens e mulheres de Deus têm evangelizado a humanidade, né? Têm se levantado para dizer: olha, esse comportamento, essa atitude, isso não agrada a Deus, isso não produz a vida. E o que a sociedade faz? A sociedade condena, cria leis até para prender essas pessoas, né? Considera essas pessoas religiosas, de mente obtusa, e acham que o comportamento moderno pode e vale tudo, que é tudo da maneira como a humanidade quer. Então é o princípio Caim prevalecendo, né? Aí condenam a cultura judaico-cristã, falam que ela é patriarcal, atrasada, que ela olham para a história toda da igreja na Idade Média, né? E perdem a verdade, ficam presos em comportamentos humanos que foram falhos de fato. A igreja errou muito, ela é uma organização humana, todos nós erramos, né? Agora, eles pegam essa desculpa para se levantar contra a igreja e, no fundo, contra Deus, contra o Criador, e querem impor um estilo de vida à la Caim, né? É do jeito que eu quero viver, não é do jeito que o meu Criador ordena. Não tenho Criador, eu sou o Criador. Então, nós vemos hoje aí na nossa sociedade isso daí, ninguém quer se curvar a nada, nem a ninguém, nem a Deus, nem principalmente a Deus, né? Não, nós vivemos do jeito que nós queremos, a nossa sexualidade, o nosso corpo é nosso, as regras são nossas, é corrupção, eu preservo a minha maneira de ganhar, a minha maneira de viver, o meu estilo de vida, tudo isso. Uma sociedade extremamente hedonista, né? Que está centralizada no prazer, no status e tudo mais, tudo material, tudo temporal. Então você vai vendo aí, ó, olha esses dois princípios, Abel e Caim, que podem, então foram duas pessoas, mas também são dois arquétipos que estão dentro de mim, mas também você tem uma sociedade Abel e uma sociedade Caim. Princípios Abel e Caim que estão aí em todas as coisas. Na televisão, nos programas de rádio, nos filmes, nos musicais, no meio artístico, intelectual, na sociedade vigente, né? Estão à busca de compreender a divindade, de se curvar ao Criador, de compreender que há um propósito e um sentido, de que a vida humana tem algo a realizar, em parte com o divino, ao seu Criador, aquele que formou todas as coisas e sabe como a vida precisa se desenvolver, né? Não.
arrumam desculpas, se baseiam em outros intelectuais, homens como eles mesmos, né? Como um profeta hebreu revelou muito bem, né? Um homem assentado sobre as suas fezes, né? Ou seja, absorveu a realidade do seu jeito, elaborou, despejou as suas fezes e senta em cima dela, dizendo que aquilo é que é o real, aquilo que é o fundamento da vida. Isso não vai dar certo. E as pessoas que têm, né, ouvido ao Criador de muitas esferas, de muitas dimensões, estão alertando a humanidade: olha, não é esse o caminho. Esse caminho não leva à realização. Vocês estão com um comportamento. O homem é livre, podem viver do jeito que vocês quiserem, mas vai trazer consequências para a realização de vocês. Eles não estão ouvindo o Criador. Quem é o Criador? Ou não há nada? Ah, não há nada, não tem Deus, não tem, nós somos animais, morreu, acabou. Então tá bom. É assim que você compreende a realidade? É assim que você projeta o universo? E seja assim para você, que tudo acabe. Né? Mas e para aqueles que compreendem que há um sentido e um propósito? Seria justo que o universo devolvesse a eles aquilo que eles engendraram dentro de si, criaram um universo de vida infinita, de uma possibilidade de desenvolvimento infinito. Enquanto você escolheu nada, nada foi o teu Deus, você se inclinou a Ele, formou a vida do teu jeito. Então essas reflexões estão nesse texto, Abel e Caim, né? A violência e a morte, cadeira principal da natureza anticrística. Olha aí. Nós sabemos, né? Vocês viram aí, o que aconteceu com a maioria dos profetas? Foram violentados pela sociedade, mortos, perseguidos. Né? O que aconteceu com o Mestre, com Jesus? A sociedade o acolheu, colocou numa cruz, né? Condenou ele, matou ele, eliminou ele. E nós, hoje, ainda temos certa liberdade, mas aí para frente, né, vai cada vez mais essa sociedade toda misturada e sem valor ético algum, sem valor espiritual, vai prosperar e vai levar a humanidade àquele aspecto de desagregação de todos os valores constituídos, de toda a virtude, de toda a honra, de toda a qualidade divina proposta. Né? A troco por causa de quê? Por causa de atender os desejos humanos, os interesses humanos, as compulsões humanas, as obsessões humanas. Então nós continuamos anunciando, continuamos declarando, olha, há um sentido, há uma direção, há uma missão, há um propósito, há um código de ética. Há de se conservar isso, né? Conservar aquilo que o Criador nos deu, Ele é que tem a proposta da vida. E a violência e a morte vão ser a reação natural, a gente já sabe disso. O sarcasmo, a petulância, a sátira, a desídia, né? A desídia aqui é evitar esforço físico ou moral, né? Indolência, ociosidade, preguiça, falta de atenção, de zelo, desleixo, negligência, né? Desídia, uma boa palavra. Porque o que o Caim fala aí? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha aí, você acha que essa é uma resposta de que tipo? Caim pensa que está falando com quem? Com o Zé Buchudo, né? Ele está falando com o Criador de toda a terra, com a divindade. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha a petulância, a arrogância, o sarcasmo. Né? Esse é o espírito do Abel, é o princípio de Abel, o arquétipo de Abel. Você vê muita gente na sociedade aí tratando Deus dessa maneira. Né? Observa no texto aí o princípio das coisas. Ó. E aí disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Então, olha, o sarcasmo, a petulância, a sátira, né, a desídia,
O homem quer viver do seu jeito, ele quer evitar o esforço físico, moral, né? E aqui é interessante, né? Nós vemos já aqui a concepção hebraica tratando a morte de uma maneira bastante particular, né? Você vê que o texto não diz que o espírito do irmão clamava, né? Que a voz do irmão clamava, não, diz a voz do sangue do teu irmão, porque aqui já há uma concepção hebraica da morte como inatividade, como um sono. Nós vamos ter um capítulo aí para frente que será a morte e a condição dos mortos, mas aqui você não vê o texto dizer que o Abel estava lá do outro lado, espiritualmente falando alguma coisa. A voz do sangue do teu irmão, não a voz do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Então, o que o ser humano faz tem uma consequência. Eu ajo do meu jeito, eu quero... Tá bom, você pode viver do jeito que você quiser. A divindade te deu liberdade. Pessoal que bate no peito, não, porque o corpo é meu. Bom, cadê a nota fiscal? Foi emprestado, né? Mas você realmente pode fazer o que você quiser com ele enquanto está no teu empréstimo. Mas eu não quero consequência nenhuma. Então, aí é que está, né? Não há consequência alguma? Não, há consequências, né? E essas consequências são abrangentes. Então aqui, nós vamos ver na continuidade do texto as consequências. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer que me achar me matará? Então aqui começa as reflexões nossas, né? Bendito e maldito, através da consciência e da ação. Ora, o que é ser um bendito, né? É alguém que está bem harmonizado, bem falado em relação a quê? Em relação ao propósito do Criador. E por que você é um maldito? Porque você se harmonizou de forma antagônica ao propósito do Criador. Você está mal na realização do propósito dele. Ele quer te amar, ele quer te formar à sua imagem e semelhança. Ele quer levar você à realização. Mas você não está bendito nisso, você está maldito, porque você se levantou contra o princípio crístico do teu interior, que é o teu princípio que vai te levar à vida. E aqui no texto, então, nós vemos isso. Agora maldito és tu desde a terra que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Não fala que vai receber o espírito, nem nada, vai receber o sangue, né? A vida, porque a vida foi retirada. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo. Olha, há uma reação ao redor de nós, né? A natureza sofre a consequência da nossa desarmonia, a nossa energia em relação ao alinhamento com o abismo produz consequências ambientais, produz consequências na nossa cultura, nos nossos filhos e filhas, nos elementos da nossa sociedade, produz. Hoje você olha aí a história humana, você olha os noticiários, você vê esses jornais da tarde, quanta gente matando, quanta gente roubando, quanta gente enganando, né? Todo esse ambiente formado por quê? Porque homens decidiram, mulheres decidiram harmonizar o seu ser com toda essa qualidade de corrupção. Então isso acaba produzindo maldição na terra, porque você fica maldito, o ambiente que você está fica maldito.
os teus pensamentos ficam malditos, as coisas que você faz, os negócios que você faz. Então você sente que há uma desarmonia. Isso independe de você ganhar dinheiro ou não. Você pode até materialmente estar bem sucedido, mas você sente que alguma coisa está errada, né? E aqui, olha, esse princípio está sendo colocado. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, a desarmonia com o meio ambiente. Fugitivo e vagabundo serás. Então você vai fugir de quem, né? Ora, Caim iria fugir de quem? Dele mesmo. Ia fugir do seu princípio de vida. Voltando aqui ao nosso gráfico, né? De quem que Abel está fugindo? De quem que Caim está fugindo? Caim foge desse valor aqui que há dentro dele mesmo. Ele está fugindo, ele está lutando, ele está brigando com ele mesmo. Há uma desarmonia no seu interior. Ele é fugitivo e vagabundo. Vagabundo em relação a quê? Por que o texto diz vagabundo? Porque o maior trabalho humano, qual seria? Qual seria o maior trabalho da humanidade? Ora, o verdadeiro trabalho humano não era lavrar a terra ou criar animais, é formar-se à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1:26. E ele, ao abraçar a natureza anticrística dele, ao se levantar contra o Criador, está sendo um vagabundo, está fugindo de si mesmo, e está prejudicando toda a terra e outras pessoas e tudo mais que acontece aí, né? Então, bendito e maldito. Interação entre o ambiente humano e a responsividade na interação, né? Então, assim, uma coisa que nós declaramos é esse princípio de responsividade, né? Ou seja, nós vivemos num universo responsivo. Responsivo é o ato de haver resposta segundo aquilo que eu proponho, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Então você tem uma bendição no universo que você pode ativar para a tua vida, mas há também uma maldição. Lá em Deuteronômio, num texto maravilhoso, o próprio Criador vai dizer, olha, eu coloquei a bênção e coloquei a maldição diante de você. Agora, você vai ativar o quê? Você vai escolher o quê? Isto é fundamental, né? Então, essa interação que nós vivemos, essa resposta que o universo nos dá, é interativa, depende do teu arbítrio, depende das tuas escolhas, né? A atitude de se excluir do perdão divino, o orgulho espiritual. Você reparou que Deus não falou para ele que não podia ser perdoado. Ele falou, olha, você tem agora, você saiu do caminho, teu pé está torto, né? A terra, você prejudicou a natureza. Mas ele não disse que não havia perdão. Agora o próprio Caim diz, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Então, o que acontece? A pessoa, ela desiste do Criador. Ela não se inclina, ela prefere matar o Abel do que se inclinar. E ela não busca o perdão do Criador, ela não busca o arrependimento. Ela se exclui do Criador. Pela sua própria resolução, pela sua própria atitude, né? Então, olha aí. Atitude de se excluir, orgulho espiritual. Isso é orgulho espiritual. A pessoa não se submete a nada, nem a ninguém, né? E ela então vai autopunir-se. Olha lá, eis que hoje me lanças da face da terra. Mas Deus não tinha dito de lançá-lo, mas ele mesmo está se punindo. E da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo. Olha aí, ora, se Deus é infinito, como é que você vai se esconder de Deus? Como é que você vai se esconder de você mesmo? Esse é o problema do arquétipo Caim. Pessoas que vivem fugindo de si mesmos, fugindo do princípio da vida, fugindo do infinito. Mas como é que você vai fugir do infinito? Onde você for, o infinito está. Esse é o drama do Caim. O verdadeiro drama do Caim é não encontrar-se nunca consigo mesmo, autopunição, ao invés dele se arrepender e confessar os seus erros, né?
esconder-se da face do eterno e criar um fatalismo. Olha aqui, ó. Serei fugitivo e vagabundo, e será que qualquer que me achar me matará? Então, a tua mente anticrística, ela engendra em você pensamentos de morte, de destruição, de autopunição, de não harmonia. É uma mente ativa dentro de você, ligada com o abismo, ligada com as trevas. Então veja, nessa primeira história da genética de Jesus, antepassados de Jesus, Abel e Caim, olha quantas aplicações cósmicas, né? O princípio do abismo e da celestialidade, o Abel e o Caim dentro de mim. Na sociedade vai se refletir o arquétipo Abel e o arquétipo Caim, estruturas culturais, sociais, econômicas, culturais, nacionais, vão se refletir nesses dois grandes arquétipos. Então, toda essa sabedoria é disponível para você. E nós, com esses estudos, queremos despertar a nós mesmos, despertar a você também, para compreendermos o Criador, voltarmos para o princípio, arquétipo Abel que há dentro de nós inclinarmos o Criador. Você fala, mas esse princípio aí vai dar errado porque o princípio final é morte. Verdade. Mas todos morreremos. O Caim também morreu um dia. Mas com que qualidade ele morreu? Nós sabemos a qualidade com que Abel morreu. Se for para morrermos desse jeito, preferimos do que andarmos como Caim andou. Fugindo de si, fugindo do eterno, se amaldiçoando, prejudicando o seu meio ambiente e tudo que está ao seu redor. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, nosso objetivo é levar você ao conhecimento de Yahvé, Elohim, Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Moisés, o Deus e Pai do Senhor Jesus, e desejamos a você um Shalom Adonai, um Salem Aleikum, que a paz esteja contigo, que todo esse conhecimento te leve à realização do eterno e do sagrado para uma vida infinita. Até o nosso próximo encontro, no próximo capítulo do nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. E nós alertamos, pedimos a você, inscreva-se, indique o nosso canal, deixe o seu like, faça comentários nos nossos vídeos, espalhe eles para amigos teus. Nós estamos no YouTube, também no Telegram e no Instagram e Facebook, temos melhorado as redes. Você pode encontrar os nossos materiais e endereços. Até o nosso próximo encontro na semana que vem.